A paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo, mais uma aula, mais uma oração, mais a presença de Deus na sua casa. Obrigado por nos receber no seu lar. Obrigado por nos receber no seu carro, no seu trabalho. Graças a Deus. Nós só falamos da palavra de Deus, só falamos de Cristo. Então você pode compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa de qualquer religião, que nós não falamos de religião, só falamos de Deus, do Evangelho, só falamos de Cristo. Então você pode compartilhar tranquilo com qualquer um da sua família, qualquer que seja a religião dele, ou se não tiver nenhuma religião também não tem problema. No nosso canal nós temos vários ouvintes, pessoas evangélicas, pessoas que têm religião, pessoas que não têm religião nenhuma e pessoas das mais diferentes religiões. E não tem havido conflito porque nós só ensinamos a palavra de Deus. Então, é um pouco de sabedoria da palavra de Deus. Eu tenho transmitido aquilo que Deus já me deu, né, o conhecimento da Bíblia. Eu sou professor de teologia e eu tenho prazer de transmitir esses conhecimentos a você gratuitamente, para o seu crescimento espiritual, para abençoar a sua vida. E como que você pode colaborar conosco? Se inscrevendo no canal, gratuitamente, tá? Você está contribuindo, está nos ajudando, porque à medida em que o número de inscritos aumenta, o YouTube vai entregando para mais pessoas. E quando você dá o like também de gostei, fortalece o canal. Tá? Quando você comenta também alguma coisa, faz aí um comentário, um pedido de oração, também fortalece o canal. E quando você compartilha nos seus grupos, com seus amigos, então você pode compartilhar tranquilo, tá? Que não tem nada demais, não tem política, não tem nada mexendo com o ministério e com a vida de ninguém. Então você pode tranquilamente compartilhar. E hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 17, versículo 28. Quem é Deus? Olha, muitas pessoas não se converteram ainda porque está esperando talvez essa resposta de hoje. Quem é Deus? E apóstolo Paulo, no Areópago, em Atenas, diante de filósofos gregos, estudiosos, pessoas que tinham muito conhecimento cultural e não conhecia o Deus verdadeiro, não conhecia. E apóstolo Paulo, ele foi lá dar uma palestra e ele aproveitou para dar essa palestra e mostrando quem é o verdadeiro Deus. Então, quando você abre a visão da pessoa, a pessoa tem mais facilidade para poder abrir o coração para Deus. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então esse versículo ele faz parte do discurso de Paulo no Areópago, como nós já falamos, lá em Atenas. E é um dos momentos mais importantes da sua pregação aos gentios, aquelas pessoas que não eram judeus. Gentio é o povo que não era judeu. Nesse contexto, apóstolo Paulo estava falando a uma audiência composta por filósofos e pensadores gregos, gente da alta, gente do alto conhecimento, e que tinha uma visão muito diferente do Deus revelado nas Escrituras. E ele aproveitou a oportunidade para conectar a mensagem do Evangelho com conceitos familiares aos seus ouvintes. Então, meu amado ouvinte, quando você estuda, quando você tem conhecimento de matérias diversas, você pode usar para pregar o Evangelho. Você pode fazer um paralelo. Então, o apóstolo Paulo ele usa aqui o conhecimento dele, tá, para aplicar o Evangelho àquelas pessoas. Apóstolo Paulo ele fala assim, no trecho desse versículo:
pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, Paulo está se referindo a Deus como o Criador e sustentador de todas as coisas. A ideia é que toda a vida, o movimento e a existência dependem de Deus. Ele não é um Deus distante, como muitos gregos pensavam de suas divindades, mas é aquele que está ativamente envolvido em todas as dimensões da vida. O apóstolo Paulo estava enfatizando que Deus é o autor da vida, sustentando todas as coisas pela sua vontade e poder. Essa é uma afirmação da soberania de Deus sobre toda a criação, tanto no aspecto físico quanto no espiritual. Tudo que somos, tudo que fazemos e nossa própria existência depende dele. Paulo revela que a verdadeira fonte da vida não está nas crenças religiosas ou filosóficas de Atenas, mas está em Deus. Como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo faz uma citação dos poetas gregos para citar uma ponte cultural entre o Evangelho e o pensamento grego. E ele se refere a poetas como Arato e Cleantes, que tinham escrito exatamente sobre o conceito de humanidade, sendo descendente de Zeus no pensamento pagão. No pensamento pagão, Zeus que era o Deus verdadeiro. No entanto, Paulo reaproveita esse conceito para referir-se ao Deus de verdade, ao Deus de Israel, dizendo que nós, seres humanos, somos de fato criação e descendência do Deus verdadeiro, do Deus que tudo pode, do Deus que tem perna e anda, que tem braço e abraça, que tem boca e fala, tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve. Ao citar seus próprios poetas, Paulo demonstra uma abordagem sábia e culturalmente sensível. Ele não rejeita os pensamentos filosóficos do seu público, mas os conecta à verdade do Evangelho. E dessa forma, Paulo constrói uma ponte entre as ideias conhecidas pelos atenienses e a revelação de Deus em Cristo Jesus. Nós podemos aplicar isso à nossa vida espiritual. Primeiro ponto, dependência total de Deus. Paulo ensina que nossa vida não tem significado ou propósito fora de Deus. Todos nós fomos sustentados por sua graça e providência. E tudo que temos vem dele. Viver fora da dependência de Deus é como desconectar-se da própria fonte da vida. Essa dependência nos lembra que devemos buscar a Deus em tudo, sabendo que é nele que temos a verdadeira vida. É semelhante a um equipamento elétrico. Ele só funciona se estiver ligado na tomada, ali recebendo energia. Na hora que tira a tomada, ele para. Assim também somos nós com Deus. Quando nós nos desligamos de Deus, nós apagamos. Muitos vivem hoje nesse mundo mortos-vivos. Andam, trabalham, mas estão sem Deus, estão mortos em seus pecados. Deus, o outro conceito também que podemos aplicar à nossa vida espiritual é de que Deus está perto. Ao contrário da visão dos filósofos atenienses que viam os deuses como distantes, Paulo enfatiza que Deus está sempre próximo e acessível. Ele não é um Deus impessoal, mas alguém com quem podemos nos relacionar e que deseja que todos o conheçam e se voltem para ele. Um outro ponto também importante desse aprendizado é a sensibilidade cultural na evangelização. Paulo nos ensina a importância de comunicar a mensagem do Evangelho de maneira que seja compreensível e relevante para o público. Ele encontrou um ponto em comum na cultura grega e o usou para revelar a verdade sobre Deus. Isso nos lembra que, ao compartilhar a fé,
devemos ser sábios e conscientes no contexto em que estamos buscando maneiras de conectar a mensagem de Jesus com a vida e os pensamentos das pessoas. Então nós concluímos que Atos 17, 28, ele nos ensina que Deus é a fonte e o sustentador de toda a vida, e que tudo o que fazemos e somos depende dele. Paulo, ao se dirigir a uma audiência pagã, usa uma estratégia brilhante para comunicar essa verdade. Ao mesmo tempo em que respeita o contexto cultural dos seus ouvintes, somos chamados a reconhecer nossa total dependência de Deus e a viver em harmonia com essa verdade, sabendo que é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, reconhecemos que em Ti vivemos, nos movemos e existimos. Tu és a fonte de toda a vida e é em Ti que encontramos significado, direção e sustento. Neste momento, nos colocamos diante de Ti com corações gratos, sabendo que tudo o que temos vem de Ti. Ajuda-nos a viver cada dia com essa consciência de que sem Ti nada podemos fazer. Que possamos sempre depender de Ti em cada passo que damos, sabendo que Tu estás perto, cuidando e guiando-nos. Que a Tua presença seja nossa força, nossa paz e nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero que você estenda a sua mão e vamos agora impetrar a bênção apostólica. Faz com a sua mão assim, ó. Isso. Permanece com ela assim que eu vou te abençoar agora, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, preciosas ovelhas do Senhor, espalhadas por toda a face da terra. Que neste momento o vosso coração seja plenamente preenchido pela paz do Espírito Santo e que essa paz transcenda todas as preocupações. Que cada um de vocês viva na segurança do imensurável amor de Cristo, encontrando nele força, esperança e alegria renovadas a cada dia, para que possam vencer todas as batalhas da vida. Aquele que é justo e fiel, que nos mantém santos e irrepreensíveis diante de sua glória, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Ele, e somente a Ele, sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele te conceda a paz que excede todo entendimento. Com fé e autoridade em Cristo, eu oro e profetizo estas bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, Jesus te ama e Pastor Ocemar Almeida também.